Vamos à correção do simulado de carga indivisível 01. O condutor que não consegue dominar o veículo que dirige é considerado o quê? Letra A, que é a resposta certa, imperito, né? Imperito é porque não sabe fazer direito, né? Pergunta de número 2. Todo evento ocorrido na via pública, inclusive calçadas, decorrente do trânsito de veículos e pessoas, que resulte em danos humanos e materiais, é considerado, né? Letra A, que é a resposta certa aí, né? Acidente de trânsito. Pergunta de número 2. Ao perceber que um veículo vai te ultrapassar, o que deverá ser feito? Letra A, que é a resposta certa. Auxiliar o outro motorista a ultrapassar com segurança. Pergunta de número 4. Para dirigir com segurança é necessário desenvolver as ações do método básico de prevenção de acidentes, que são: letra A, que é a resposta certa aí. Preveja o perigo, descubra o que fazer e haja a tempo. Pergunta de número 5. O motorista defensivo deve adotar algumas medidas para parar seguramente o veículo quando há objetos na pista ou mesmo pedestres. O condutor, ao perceber o perigo, deverá tentar parar o carro a uma distância segura em relação ao outro veículo. Esta distância é denominada de letra B, tá, pessoal? É chamada de distância de parada, tá ok? Então, sobre essas distâncias aí, né, a primeira de cima aí na imagem chama-se distância de segmento, que é a distância que eu guardo do veículo da frente quando a gente está em movimento, quando está andando, né? Nós temos uma outra distância lá embaixo, dividida em duas, né? Distância de reação e distância de frenagem, né? A distância de reação é a distância que o meu veículo anda, é a distância que o meu veículo percorre, desde o momento que eu vejo uma situação de perigo até a hora que eu levo o pé no freio, que eu reajo, né? Distância de reação. E aí tem a distância de frenagem, né? Então eu vi o perigo e reagi, né? Coloquei o pé no freio. Aí a distância de frenagem é a distância que o veículo andou, né? Que ele percorreu, desde o momento que eu estava com o pé no freio até a hora que ele efetivamente parou, não é? Então, a soma da distância de reação com a distância de frenagem chama-se distância de parada, não é? É a soma das duas, né? É o tanto que o meu veículo andou até eu conseguir fazer ele parar, né? Até que eu vi o perigo, né? Me coloquei em si e reagi, né? O veículo derrapou, que seja, você entende, né? Parou, né? Então, isso daí chama-se distância de parada, tá ok? Pergunta de número 6. A fadiga é uma circunstância orgânica, né, que potencializa a possibilidade de ocorrência de acidentes em uma viagem ou mesmo durante a jornada de trabalho no trânsito urbano. Em caso de fadiga, o condutor do veículo deve fazer o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Parar para dormir, evitando risco de acidentes, né? Pergunta de número 7. Distância segura é um espaço que o condutor deve manter entre o seu veículo e o veículo da frente. Este espaço deve ser suficiente para a realização de manobras em caso de necessidade. A distância segura depende principalmente de quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Da velocidade, né? Das condições da pista, das condições climáticas e das condições do veículo, tá ok? Pergunta de número 8. O motorista defensivo procura sempre que possível, né, fazer o que? Letra B de bola, que é a resposta certa. Planejar seu itinerário, evitando os horários e os locais de congestionamento. Pergunta de número 9. Os veículos especiais
ou combinação de veículos poderão transitar no período noturno quando estiver no perímetro urbano, né? Letra C de casa, sim, atendendo às limitações locais e até alcançar um local seguro e adequado para o estacionamento, né? Então a gente sabe que veículo muito grande, carregando uma peça, uma carga, uma máquina muito grande, né? Eles geralmente são proibidos de andar à noite, né? Existem algumas situações especiais que você vai receber uma autorização, entendeu? Né? Que é chamada de AET, que é Autorização Especial de Trânsito, que aí vai te falar uns horários especiais, uns locais especiais, mas geralmente veículos muito grandes não podem rodar à noite, né? Se caso ficou de noite e aí você estava no perímetro urbano, você só vai poder andar só o suficiente para poder chegar num local para você estacionar com segurança. Tá vendo? Esses aí são casos de veículos especiais, né? Como nós estamos falando de carga indivisível, né? São geralmente máquinas muito grandes ou peças muito grandes, tá ok? Né? Pergunta de número 10. Quem é responsável pela implementação da sinalização dentro de um perímetro urbano? Letra C de casa, que é a resposta certa. Será do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, tá ok? Então, pessoal, a gente tem via que é municipal, né, que é gerida por prefeituras, vias que são estaduais, né, que aí são geridas pelo estado, né, são geridas pelo DR, né, que é o Departamento Estadual, Departamento de Estrada de Rodagem, né, tem rodovias federais, né, gerida pelo governo federal, pelo DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, né, e aí tem as concessões também, né, tem vezes que uma via é concedida para uma operadora gerir ela ali e tal, essas coisas, então cada via vai ter o seu órgão ali que vai, né, ser o responsável pela implementação da sinalização. Pergunta de número 11. Antes de fazer qualquer manobra que implique em um deslocamento lateral, o condutor deverá fazer o quê? Letra C de casa, tá ok, pessoal? Assegurar-se que poderá efetuar a manobra sem perigo para os demais usuários e fazer o sinal indicativo de sua intenção, né? Então, toda vez que você for manobrar lateralmente, né, vai ultrapassar um carro, vai trocar de pista, vai entrar numa esquina, o que a gente tem que usar? Tem que usar a seta, né, pessoal? Seta é primordial nessas horas. Pergunta de número 12. Na travessia de obras de artes especiais para conjuntos transportadores com PBTC, que é peso bruto total combinado, essa sigla significa isso, tá ok, pessoal? Superior a 100 toneladas, deverão ser fielmente observado o seguinte item, e qual que é? Né? Letra C de casa, a transposição de que em tangente far-se-á em marcha muito lenta e constante, sem impacto de frenagem ou aceleração, devendo os veículos transitar pelo meio da pista de rolamento, tá ok, pessoal? Né? Então, quando é uma peça muito grande, você entende, né? Muito pesada, né? Então, tem que fazer pelo meio da pista, tá ok? Talvez vai ter que andar muito devagarzinho, né? Então, tudo tem que ter umas autorizações especial, tudo vai ter que ter, né, uns cuidados especiais para poder fazer esse trânsito aí. Pergunta de número 13. Qual a velocidade máxima permitida para um caminhão que circula em uma rodovia de pista dupla sem sinalização? Tá ok, pessoal? Não pode andar mais do que 90 km por hora quando não tem sinalização falando com a velocidade máxima, certo? Pergunta de número 14. De acordo com a resolução, né, 01/2016 do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, né, ou de Transporte, carga indivisível unutilizada é o quê? Então, letra A, que é a resposta certa aí. A carga constituída de mais de uma unidade indivisível,
arranjada e acondicionada de modo a possibilitar a movimentação e o transporte como uma única unidade, tá ok? Então, esse aí é o exemplo dessa carga indivisível inutilizada, tá ok, pessoal? São várias coisas, mas aí uniu tudo num lugar só. No caso aqui, uniu tudo num container. Muitas vezes pode unir tudo num palete, tá ok? Né? Muitas das vezes pode unir tudo em algumas situações em baús e tal, tá ok? Então, esse é o caso da carga indivisível unitizada, né? Ou seja, unificou tudo em uma só, tá ok? Então, o container, ele deixou tudo unido, tá ok? Mas eu vou passar umas outras opções para vocês aqui de carga indivisível também, que em muitos casos não é unitizada, tá ok? Que não se uniu tudo numa só, tá ok? Tá vendo? Ó, um bloco de rocha é um caso de carga indivisível, tá ok, pessoal? Toras de madeira é um caso de carga indivisível, tá ok? Né? Máquinas, né, transportadas em pranchas, né, também são cargas indivisíveis, tá ok, pessoal? Então, sempre ficar ligado nisso daí. Pergunta de número 15. São exemplos de veículos que gozam apenas de prioridade de passagem, né? Os veículos precedidos de batedores, tá ok, pessoal? Então, o que é isso aí? Eu vou mostrar para vocês aí, ó. O que é o batedor? O batedor são esses carrinhos aí, ó. No caso aí, laranja com preto, entendeu? Que eles vão na frente e atrás, né? Muitas das vezes dos veículos. Então, o precedido é o veículo que eles guiam. No caso, esse veículo aí, ele tá guiando essa carreta branca, tá vendo? Que ela tá com uma peça muito grande e tal, essas coisas assim. Então, esse é um exemplo de batedor. Mas muitas vezes o batedor pode ser o carro da PRF, o carro da Polícia Militar, tá ok? Então, ou seja, o batedor, para entender bem, é o carro que faz a escolta de outro veículo, tá ok? Carro ou moto que faz a escolta de outro veículo. Pergunta de número 16. Quem são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal, né? Então, letra B de bola, é o transportador e o embarcador, tá ok? Pergunta de número 17. São características de uma carga indivisível, não são produtos em si perigosos, né? Mas cargas de transporte perigoso, como um bloco de rocha. Deixa um bloco de rocha paradinho ali. Ele não faz nada com você. Pode botar fogo nele, pode jogar água em cima dele, ele não vai acontecer nada. Agora, transportando, se caso o motorista fizer uma curva muito fechada, muito rápida, ele tombar, aí sim o transporte é perigoso, entendeu, né? Ele pode tombar em cima de um carro, alguma coisa assim, tá ok? Então, o produto em si não é perigoso, mas o transporte dele é. Pergunta de número 18. Qual a configuração dos eixos de um veículo de carga que dá maior capacidade de peso, né? Então, letra B de bola. Eixos mais afastados dá maior capacidade de carga ao veículo, né? Que é o que a gente conhece. Um dos exemplos é o tal da Vanderleia, né? Que a gente conhece, tá vendo? Os eixos traseiros aí são separados, não é? Pergunta de número 19. Os tubos para serem transportados com segurança devem ser, né? Letra C de casa, que é a resposta certa. Arrumados por encaixe em berço. Então, ó, isso aí que é o encaixe em berço, tá ok, pessoal? Tá vendo? Encaixe em berço é isso daí, né? Não pode ser um em cima do outro certinho, tá ok? Tem que ser um entre dois, né? Para ficar eles bem acomodados, bem acondicionados, né? Pergunta de número 20. Cada equipamento utilizado para a fixação longitudinal e transversal dos blocos de rocha na carroceria do veículo deverá ser capaz de resistir no mínimo a quantas toneladas de força de carga efetiva? Então, C de casa aí que é a resposta certa, 10 toneladas de força, tá ok?
Então, tá vendo aí? Eu geralmente usa, né, as correntes, né? Então, ó, a gente tem 4 correntes. Cada corrente dessa tem que suportar, no mínimo, 10 toneladas de força, tá ok? Pergunta de número 21. Dimensões máximas permitidas para o trânsito noturno de veículos com carga indivisíveis nos trechos rodoviários de pistas múltiplas com separação física entre elas, né? Letra D de dado, que é a resposta certa aí, né, pessoal? Largura de 3,20 metros, comprimento de 30 metros, altura de 4,40 metros e PBTC, que é peso bruto total combinado de no máximo, né, em 50 toneladas, 57 toneladas, tá ok? Pergunta de número 22. Em caso de acidente com a carga ou problema mecânico no veículo transportando cargas indivisíveis, quais as responsabilidades da transportadora? Letra B de bola, que é a resposta certa aí. Sinalizar o local e remover a carga no menor tempo possível, até 24 horas, tá ok? Pergunta de número 23. Os dispositivos de amarração de toras na carroceria do veículo deverão ter capacidade mínima de ruptura de quantos, né, quilogramas de força, né? Letra C de casa, que é a resposta certa aí, né? 3.000 quilos, 3.000 quilogramas de força, tá ok, pessoal? Pergunta de número 24. De acordo, né, com o artigo 227 do CTB, de acordo com o inciso 3 do artigo 227 do CTB, usar a buzina entre as 22 horas e as 6 horas da manhã constitui-se como B de bola, infração leve e penalidade de multa. Pergunta de número 25. Quando há danos físicos resultantes de um acidente com carga excedente, qual é o recurso para a indenização das vítimas? B de bola, seguro de PVAT, né? Pergunta de número 26. Sobre o artigo 177 do Código de Trânsito Brasileiro, né, CTB, qual a pena prevista, né? A pena prevista é multa, tá ok, pessoal? O artigo 177 é o que, ó? Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes, né? Então, a infração é grave e a penalidade é multa. Pergunta de número 27. Qual o nome do programa criado pelo CONAMA visando a redução de emissão de gases regulamentado pela Resolução 18 de 1986? Letra A, que é o PROCONVE. Pergunta de número 28. O que é o método de extinção de incêndio por isolamento? C de casa, que é a resposta certa. Separação do combustível dos demais componentes. Aí é o isolamento, ó. Árvores estão pegando fogo de um lado, mas só que ainda não chegou nas árvores do outro lado. O que a gente faz, né? Faz uma trincheira ali, né? Então a gente isola o que ainda não começou a se incendiar. Pergunta de número 29. De acordo com o inciso 3º do artigo 227 do CTB, usar a buzina entre as 22 horas e as 6 horas da manhã constitui como que? Letra A, que é a resposta certa. Infração grave, multa, né? E retenção do veículo. Pergunta de número 30. Quais os tipos de queimadura? Letra A, que é a resposta certa aí. Primeiro, segundo e terceiro grau. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, né? E boa sorte na sua prova.